Muito boa tarde a todas e todos. Com muita alegria, com muita honra, que damos início ao painel Educação, Democracia e Sociedade, no 12º Fórum de Lisboa, do Fórum Jurídico de Lisboa. Gostaria, primeiramente, de agradecer os organizadores que brilhantemente nos presentearam com esse lindíssimo evento, primeiramente em nome do IDP Brasília, instituição da qual tenho muito orgulho de fazer parte, juntamente com meu colega Rafael Carvalho, a Fundação Getúlio Vargas e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Hoje, então, agora nessa tarde, vamos falar sobre um tema que é absolutamente apaixonante por todos que estamos aqui, uma mesa composta por brilhantes, grandes educadores. Eu vou apresentar aos senhores, então, os nossos painelistas, que terão 10 minutos cada um para expor suas ideias, suas falas contundentes e revigorantes. Então, apresento o professor João Costa, que é o presidente do Comitê de Políticas Educativas da OCDE, ex-ministro da Educação de Portugal. O professor Otávio Luiz Rodrigues, que é professor associado da USP e da Universidade de Coimbra. À minha direita, meu queridíssimo colega e presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, a CONAS, e conselheiro do Conselho Nacional de Educação do Brasil. À minha esquerda, meu colega, que eu já apresentei, Rafael Carvalho, que é professor e coordenador acadêmico da pós-graduação do IDP Brasília. O meu queridíssimo professor Chaim Zayer, que é simplesmente o CEO e presidente do maior grupo de educação básica do Brasil, do Grupo SEB, e também fundador do Grupo Estácio, do qual é ainda presidente do comitê, né, da comissão do Conselho Deliberativo, e a minha queridíssima e encantadora Cláudia Romano, que dispensa apresentações. Cláudia, ela é presidente do Instituto Edux, vice-presidente do Grupo Educacional Edux. Cláudia também é embaixadora. Ela é embaixadora do movimento Educa 2030, que é a iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil, membro do Conselho Orientador da Rede Brasil, entidade de governança do Pacto Global, e vice-presidente do SEMERGE, conselheira da ANUP, e uma grande estudiosa e colaboradora da educação superior brasileira. O Grupo Edux, para quem não conhece, é o maior grupo de educação superior do Brasil. E, sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor João Costa, que vai nos presentear aqui com suas palavras. Obrigada, professor. Muito obrigado, professora Simone. Muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto muito grande. Queria agradecer o convite para estar aqui, sobretudo neste painel em que estou tão bem rodeado de pessoas que certamente saberão mais do que eu, sobretudo na área jurídica, não é? Em que eu sou um perfeito ignorante. Portanto, estar num fórum jurídico para mim é uma absoluta estreia e novidade. E aquilo que eu me propunha fazer nestes 9 minutos e 50 segundos seria dar-vos um pouco, a partir da experiência que tenho, em primeiro lugar como professor, que sou, depois nas funções que exerci no Governo de Portugal até há bem pouco tempo, mas sobretudo numa perspectiva global das discussões que estamos a ter, tanto na OCDE, como nas Nações Unidas, como em vários fóruns internacionais, sobre os desafios que os sistemas educativos enfrentam, que são sempre baseados nestas 3 palavras deste painel. Nós, muitas vezes, enchemos a boca com frases bonitas a dizer que a educação é um dos principais pilares da democracia, que a educação serve para modelar a sociedade que queremos, não é que temos, é que queremos, mas por vezes temos estas frases bonitas, mas depois somos pouco consequentes.
e somos pouco consequentes porque não temos a ousadia de dar passos que são sempre polémicos, são sempre difíceis, de transformação dos nossos sistemas educativos. E eu propunha-me fazer aqui uma pequena passagem pelo passado para nós podermos entender estes desafios presentes e futuros que enfrentamos e estas discussões que estamos a ter a nível global. E tem sido muito interessante, eu tenho tido a oportunidade de participar em muitos fóruns internacionais, no âmbito da OCDE, obviamente, das Nações Unidas, na cimeira que tivemos há 2 anos sobre a transformação da educação das Nações Unidas, no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos, estive há 2 semanas na Coreia do Sul e no Quirguistão, e em qualquer geografia, em qualquer contexto, nós estamos neste momento a discutir exatamente as mesmas questões. Portanto, os debates que temos, que são sempre nos nossos países muito acesos sobre a educação, é dos temas que mais apaixonam a opinião pública, é a educação. Todos temos opinião sobre a educação, porque todos passamos pela escola, todos conhecemos um professor, todos temos filhos na escola, há sempre uma relação com a educação. Por exemplo, com a justiça já não é assim. Eu sou daqueles que têm a sorte de nunca ter entrado num tribunal, imaginem. Nunca fui a um tribunal. É bom sinal, não é? É bom sinal. Mas com a educação todos temos uma relação e isso faz com que muitas vezes as discussões sejam muito apaixonadas, mas pouco racionais, por vezes. E por isso interessa-nos ter debates que são, sobretudo, baseados em evidências. Há dimensões da educação que já não precisam de justificação. A educação é um valor por si só. E é um valor por si só porque é a experiência maior de humanização que nós temos. Pegando um pouco na imagem do Rousseau, nós nascemos selvagens, depois somos bons selvagens ou maus selvagens, já é outra questão, mas é através da educação que nós aprendemos a viver em comunidade, temos as nossas primeiras experiências de sociabilização fora da família, de partilha de regras, de partilha de convivência e, sobretudo, de aquisição de conhecimento. Sem a educação, nenhum de nós estaria aqui sentado neste momento. E é também, reconhecidamente, a melhor oportunidade eu vou usar uma expressão de que não gosto muito, mas a expressão que é muitas vezes utilizada é de mobilidade social, ou seja, a melhor oportunidade que nós temos para sair de contextos de pobreza é através da educação. É lento, é muito lento, nós gostávamos que fosse muito mais rápido, mas desprezando a educação nesse papel, não conseguimos chegar lá. Há neste momento alguns movimentos, sobretudo nos Estados Unidos e em alguns países, em que se diz assim: não vale a pena estudar. Não vale a pena estudar porque há carreiras a que se consegue aceder sem a experiência de estudar. E eu uma vez estava num debate assim com alguém que dizia: não vale a pena estudar, e eu perguntei assim: tem filhos? Ele disse: tenho. Então tire-os da escola. Ele disse: os meus não. E eu: está aí o equívoco do não vale a pena estudar. Isso vale sempre para os filhos dos outros, nunca é para os nossos filhos. Quando nós pensamos, e vou dar só aqui um exemplo do nosso contexto português, nós celebramos este ano 50 anos de democracia e a história do nosso sistema educativo é um grande exemplo desta ligação estreita entre educação e democracia. Nós, em 1974, em Portugal, tínhamos 26% de analfabetos. Não precisamos de recuar assim tanto. Há 30 anos nós tínhamos mais de 50% de abandono escolar precoce. Tínhamos apenas uma elite residual a frequentar o ensino superior. Tínhamos uma taxa de participação no ensino secundário, a partir dos 15 anos, de cerca de 5%. E hoje, graças ao investimento numa escola pública e democrática, nós temos o analfabetismo quase erradicado, temos a taxa mais alta de sempre de participação de jovens no ensino superior, temos uma escolaridade obrigatória de 12 anos até aos 18 anos e isso permite que haja hoje em Portugal, em muitas famílias,
os primeiros licenciados, os primeiros doutorados e mais riqueza também nessas famílias. E, portanto, quando por vezes surgem alguns discursos muito conservadores que dizem antigamente é que era bom, eu chamo a esses os antigamentistas, eu digo sempre, não era. Não era, porque era bom apenas para alguns e para um sistema educativo que era desenhado apenas para uma elite. E com este passado, já só tenho 3 minutos, com este passado é possível nós tomarmos consciência daqueles que são os principais desafios do presente e do futuro. Em primeiro lugar, isto está a ser discutido em todos estes fóruns, é impossível hoje pensar em dizer que um sistema educativo tem qualidade se ele não for desenhado com princípios de equidade e de inclusão. Ou seja, o princípio meritocrático dos sistemas educativos não serve os propósitos de uma educação para a democracia, porque vai apenas verificar privilégios à partida e não os vai corrigir. E porque esse mérito, na maior parte das vezes, não depende do aluno, depende das suas condições de partida. E, portanto, uma parte significativa do debate é como construir sistemas educativos que se adaptam às necessidades específicas dos diferentes alunos, em vez de termos sistemas educativos que estão desenhados para a tal elite que tem tudo e depois o aluno que não encaixa, azar, não conseguiu. Portanto, esse é um dos desafios principais. Nós continuamos a ter, e estudos como o PISA mostram isso, em todos os países do mundo, com maior gravidade nuns do que noutros, o contexto socioeconómico das famílias continua a ser o principal preditor de insucesso escolar, e isto significa que nós não podemos dizer que temos sistemas educativos plenamente democráticos se eles não forem justos, porque não há democracia sem justiça, e não basta ter acesso para todos, é preciso garantir que todos tenham sucesso. Isso leva-nos ao outro desafio que temos estado a discutir muito, que é qual é o significado desta palavra sucesso. Sucesso não é só ter aprovação no final do ano, porque eu posso ter um professor que me dá uma excelente nota, mas eu não aprendi nada. Isso não é sucesso. E nós hoje temos grandes desafios que já não passam apenas por ter uma escola que é um lugar de desenvolvimento de conhecimento enciclopédico. Esse conhecimento também faz falta, mas hoje nós temos desafios societais que nos convocam para o desenvolvimento de competências que são muito mais exigentes. Pensamento crítico, pensamento analítico, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de resolver problemas. Reparem eu vou precisar de 2 minutos de tolerância, neste desencontro que existe entre o que é a imagem clássica de um bom aluno e aquilo que a sociedade espera de quem sai da escola. Quem era o bom aluno no nosso tempo? Era aquela criança que estava muito caladinha na aula, muito competitivo, porque ele queria ser o melhor de todos, e que era muito bom a dizer exatamente o que o professor tinha dito. O professor disse e ele no dia do exame repete tal e qual. O que é que nós queremos dos nossos cidadãos? Queremos pessoas que são ativas, participativas, que conseguem aplicar o seu conhecimento a novas situações, que são capazes de trabalhar em equipa e em comunidade. Este não é o aluno caladinho, competitivo e que só sabe repetir. Estes desafios destas competências tornam-se ainda mais prementes quando nós pensamos naquilo que é um grande desafio para os sistemas educativos, que é a transformação digital que estamos a viver. Os desafios da inteligência artificial, os desafios da avalanche de informação em que vivemos. Os jovens que estão hoje na escola são hiperestimulados com informação, mas informação não significa conhecimento. Como diz um humorista português, informação é saber que o tomate é um fruto. Conhecimento é não o pôr na salada de fruta. E esta transformação da informação em conhecimento, a capacidade de eu navegar sobre a informação e saber se estou a receber informação fidedigna ou fake news, se estou a ser manipulado ou não, é uma competência que a escola tem de passar a desenvolver, com um desafio enorme para a formação dos professores. E este trabalho é um trabalho que é muito sensível para a qualidade das democracias. Nós hoje sabemos como o mundo digital, e temos vários exemplos disso em vários países, em processos eleitorais,
como a manipulação através do mundo digital tem sido utilizada para prejudicar processos democráticos e como os populismos e radicalismos têm vindo a ganhar terreno nos nossos países, e Portugal e o Brasil são um ótimo exemplo disso, a propósito de uma fraca literacia digital e da vulnerabilidade a que os jovens, em particular, também os adultos, estão, se não forem trabalhadas estas dimensões. Finalmente, tudo isto se cruza com uma dimensão que é sempre muito polémica nos sistemas educativos. Eu introduzi essa componente no currículo em Portugal, que é, nós não conseguimos ter uma educação boa se a educação não incluir educação para a cidadania. Os grandes temas das nossas democracias, da nossa sociedade, são temas como as alterações climáticas, a sustentabilidade do planeta, a empatia que temos que estabelecer entre todos, e isso não está fora dos muros da escola. Isso está dentro da escola. E são temas em que a interdisciplinaridade é fundamental. Qual é a disciplina das alterações climáticas? É a biologia, é a geografia, é a economia, é a ética, é percebermos a demografia com o crescimento de refugiados climáticos por todo o mundo. Isto trabalha-se na escola até para transformar a ansiedade climática dos jovens em consciência e ação climática. Isto é um novo tema da escola e é também um dos debates principais. Finalmente, um tema que está neste momento a mobilizar muito os debates a nível global é o tema da falta de professores, por um lado. Que sociedade é esta em que nós nos transformamos, em que os jovens não querem ser professores? E há questões que têm a ver com as carreiras dos professores e os salários, mas há também questões com um crescente individualismo que nós cultivamos nas sociedades ocidentais, que fazem com que haja muitos jovens que não pensem que dedicar a sua vida aos outros, a ensinar, seja um bom caminho. E, portanto, este é também um debate em curso. Estamos a discutir isto na OCDE, estamos a discutir isto nas Nações Unidas, e tudo isto se prende, essencialmente, com não a sociedade que temos, ou preparar para a sociedade que temos, mas, sobretudo, para responder a uma pergunta que é: que sociedade queremos? Excelente, professor João Costa. Não, muito obrigada, foram muito oportunas suas palavras, especialmente porque no Brasil, a partir de hoje, o Congresso Nacional Brasileiro começa a discutir o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O presidente Lula, com o ministro Camilo Santana, assinaram um projeto de lei, enviaram ao Congresso Nacional, com 18 objetivos, 58 metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos, e muitos desafios a serem superados, uma vez que o plano anterior sequer foi cumprido. Apenas das 20 metas, professor João, o Brasil só conseguiu cumprir parcialmente 4 delas. Então, realmente, a educação é muito bonito mesmo no discurso, e na prática precisa de muito mais empenho do que tem tido dos estados. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para o professor Otávio Luiz, para trazer suas reflexões para a gente a respeito. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento muito efusivamente aos integrantes da mesa, o ministro João Costa, o conselheiro e querido amigo André Lemos Jorge, o doutor Rafael Carvalho, a doutora Cláudia Romano, a doutora Simone Horta, e também o nosso professor Chaim Zayer, que é representante aqui das mantenedoras, com uma função tão importante para a educação brasileira. Saúdo e cumprimento também na assistência a minha querida amiga, a professora Sandra Krieger, que foi minha colega do Conselho Nacional do Ministério Público, o meu querido amigo, colega da Universidade de São Paulo, José Marcelo Martins Proença, do Departamento de Direito Comercial, e também o presidente do Comped, o professor Ides Medzaroba. Cumprimento e saúdo ao Dr. Sidney Gonçalves, da Fundação Getúlio Vargas, o ministro Gilmar Mendes, o Francisco Mendes, do IDP, responsáveis por este evento, juntamente com o professor Carlos Blanco de Moraes, da Universidade de Lisboa, a quem agradeço a gentileza do convite que me foi formulado. A minha fala se dividirá
em 3 capítulos, que dentro desta 1 hora que me foi concedida para a fala, eu propositadamente tirei os óculos para não enxergar aqui o relógio com a minha miopia de 11 graus avançadíssima. Será dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo tem um título muito inusitado, são poucos os chamados e poucos os escolhidos. Estamos aqui a tratar, portanto, nesse primeiro momento, de uma fase inaugural da educação no Brasil, e faço aqui, em poucos minutos, uma narrativa dessa evolução da história educacional brasileira no século XIX, a partir da nossa independência política e da nossa constitucionalização em 1824, a completar 200 anos. Nós tivemos, naquele momento, no artigo 179 da Constituição do Império, o artigo de ouro da Constituição, um catálogo de direitos fundamentais, extremamente avançado para a época, em comparação com muitos dos países da Europa, no qual havia uma norma expressa: é assegurada a instrução pública e gratuita nas escolas do Império. Em 1827, em outubro de 1827, é aprovada uma lei, também com um caráter de regulação da educação, que tem uma norma de caráter muito significativo. O ministro do Império, que viria a se tornar, posteriormente, no primeiro-ministro, quando o parlamentarismo foi introduzido por meio de uma mutação constitucional no Brasil, também será o ministro da Instrução Pública. O que denotava uma preocupação formal das normas do Império com a formação brasileira. Sendo que a nossa experiência universitária começa em 1808, com a Real Academia Militar de Marinha, e as Reais Academias Médico-Cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro, em 1808 e 1809. E, em 1827, as 2 faculdades de Direito criadas em Olinda e São Paulo. Este momento, portanto, era um momento de uma oferta fictícia de educação a uma parcela insignificante também da nossa população. Viramos o século XX e vivemos, até a reboque de uma grande mudança ocorrida em todo o mundo, um outro movimento que nós poderíamos chamar agora de muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. As assimetrias sociais encontraram uma renovada oferta de vagas, especialmente da educação superior, que não era concebível em momentos anteriores, especialmente após o segundo pós-guerra, e nós temos uma abertura educacional bastante significativa após a década de 60, a década de 70 em todo o mundo, com a expansão das universidades, mas ainda assim com uma baixa eficácia na entrega dessas pessoas ao mercado de trabalho. E, finalmente, concluindo essa primeira parte da minha fala, nós chegamos hoje a um momento em que há muitos os chamados, muitos os escolhidos, e talvez tenhamos uma terceira característica bastante peculiar do século XXI, que é uma ruptura da sociedade, particularmente com a universidade e, de maneira geral, com a escola. Isto é verificável e é preciso que nós todos que fazemos a educação tenhamos essa autocrítica permanente. Há uma espécie de divórcio silencioso, por uma série de razões que, nesse período de 1 hora, eu não terei condições de explorar, entre a universidade e a sociedade, entre a educação em sentido lato e a sociedade. E o fenômeno das redes sociais, o fenômeno da participação na sociedade de um modo eletrônico e digital, tem acentuado este virar as costas para a universidade por parte de grande parte da população. Este não é um fenômeno sul-sul, este é um fenômeno norte-sul. A população de diferentes classes sociais não se vê representada especialmente na universidade. Ela não acredita no conhecimento produzido na universidade por quem a produz e teme os efeitos que a universidade tem por causar em seus filhos e em suas filhas, criando uma espécie de mundo educacional paralelo, se é que se pode chamar assim, através das redes sociais,
com lógicas próprias, método científico, entre aspas, próprio, e uma visão de mundo completamente própria. A universidade, e, portanto, a escola, de um modo geral, precisa compreender as causas desse fenômeno e, sob pena de haver essa ruptura definitiva com o próprio modelo de universidade humboldtiana que nós conhecemos, não haver recuperação possível sem um conflito neste modelo. Passo para o segundo o segundo capítulo da minha fala, agora voltado especificamente para a pós-graduação, que vem a ser o nosso assunto talvez mais grave nas sociedades mais avançadas, nas sociedades de serviços. Nós vivemos hoje, no caso brasileiro, o atendimento das metas nacionais de educação, com uma clara eficácia da expansão da pós-graduação no Brasil, mas com um problema central, que vem a ser a própria ideia de empregabilidade dos pós-graduandos, que permanecem no sistema, muitos deles com bolsas, com incentivos públicos, à espera de uma formação da qual pouco resulte em termos de mudança sensível das condições de vida, ou mesmo das condições de trabalho. E isso leva-nos a uma segunda reflexão muito importante, que vem a ser a necessidade de uma redefinição do papel da pós-graduação, em especial nas ciências humanas, que vivem fortemente uma crise de identidade e que precisam, efetivamente, de incentivos públicos para que nós não tenhamos, em relação ao primeiro capítulo da minha fala, uma ruptura mais acentuada. As ciências humanas exercem um papel de mediação com a sociedade muito mais efetivo e muito mais próprio e que precisa ser preservado. Terceiro e último capítulo da minha fala, aproximando-me dos 50 minutos já, com um nível de cansaço da plateia bastante significativo. Tem a ver com um problema, um espectro que ronda a Europa, e não é o comunismo. Esse espectro vem a ser a crise do financiamento da educação. E eu não me refiro a recursos orçamentários, eu me refiro a problemas crônicos de natureza de financiamento ligado aos jubilamentos aqui em Portugal, às aposentadorias no Brasil, a manutenção das estruturas públicas, dos prédios e das unidades de oferta do ensino, e, fundamentalmente, a própria ideia de um repensar econômico do modelo de oferta de conhecimento. Este talvez seja, à semelhança do que ocorre no campo da saúde, um grande desafio para os próximos 20 anos. A rediscussão do financiamento da educação pública de um modo específico, mas também da educação privada. Há um problema orçamentário, mas há mais do que isso, um problema de regulação do modelo que tem levado, em algumas experiências universitárias que são consideradas como mais avançadas, como é o caso do Reino Unido, a uma rediscussão do próprio papel do docente, com uma discussão de que docentes não pesquisadores deveriam ter uma carga horária agravada e uma redução da sua remuneração em face dessa própria crise de financiamento. Portanto, concluindo a minha fala, dentro do tempo que me foi assinado, nós estamos diante hoje de 3 grandes desafios: financiamento, o desafio da legitimidade da educação, em especial da educação superior, com as rotas de fuga geradas por meios de conhecimento alternativos, e agora com a inteligência artificial isso se tornará ainda mais efetivo, e o terceiro, o futuro funcional da pós-graduação diante da crise de empregabilidade. Essas reflexões não são reflexões críticas, não são reflexões pessimistas, mas são reflexões que devem estar na linha de frente das grandes e dos mais importantes debates de políticas públicas educacionais no Brasil, mas também no mundo norte-norte. Muito obrigado, vou favorecê-los com o meu silêncio. Muito obrigada, professor Otávio, excelentes palavras. Gostaria de registrar a presença do professor Trevisan, dos diretores jurídicos do Grupo AFIA, Aníbal Souza, e do Grupo Edux, doutora Paula Dias. Vou passar a palavra para o conselheiro do Conselho Nacional de Educação e presidente
presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, a CONAS, meu colega, portanto, professor, meu querido André Lemos Jorge. Suas palavras. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Simone, minha colega de CONAS, cumprimentar o Rafael Carvalho, em nome de quem agradeço os nossos anfitriões aqui, o ministro Gilmar, o Francisco Mendes e o Sidney. Saudar meu amigo querido de tantas batalhas, Otávio Rodrigues, aqui o ministro João Costa, querido Chaim Zaher e nossa querida Cláudia Romano. Eu vou tentar ser breve, não ocuparei. Se quiser começar, podemos começar. E saudar a todos na pessoa do professor Antoninho Marmo Trevisan. Alegria enorme revê-lo e uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, eu escrevi aqui um texto, gostaria de destacar alguns dados extraídos do PNAD, do PNE, do Censo da Educação Básica, do Mapa do Ensino Superior, dentre outros. Para que quem esses são todos documentos recentíssimos, alguns nós recebemos nos últimos 2 meses. No ensino fundamental, de acordo com o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, há uma queda acentuada na taxa líquida de matrículas, com índice de 94,6%. Estamos, portanto, retraindo a níveis anteriores a 2016. No ensino médio, uma profunda desigualdade regional, mais proeminente na taxa líquida de matrículas, enquanto 81% no Sudeste, Rafael, no Norte apenas 65%. No PNE, 2014 a 2024, bem referido aqui pela conselheira Simone, ontem o nosso ministro Camilo Santana enviou ao Congresso Nacional, junto com o nosso presidente Lula, o PNE 2024-2034, para que a gente possa superar, porque apenas 4, professor João, 4 das 20 metas foram atingidas nesses últimos 10 anos. Passo ao Censo Escolar da Educação Básica 2023, que demonstra que 68 milhões de brasileiros, 68 milhões de brasileiros, de todas as faixas etárias, não concluíram o ensino básico. Ao se considerar a idade normal de escolarização, o censo revelou que 8,8 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentavam nenhuma instituição de ensino básica. O mapa do ensino superior, que nós tivemos o privilégio de receber na última semana, na CONAS, mostra que o índice de evasão da educação superior no Brasil chega à média de 57,2%, e aí tomada todas as especificidades entre rede pública, privada, ensino presencial e EAD. A evasão é observada ainda com mais força na rede privada de ensino, que presta um grande serviço ao Brasil, pois 88% das instituições de ensino superior no Brasil são da rede privada, num total de hoje, talvez o CNE na próxima semana credencie mais algumas, 2.595 instituições de ensino superior no Brasil. Entre as modalidades, ainda trato aqui de evasão, EAD e presencial, nós temos uma evasão de 52%, na média, no ensino presencial, contra 64% de evasão no ensino à distância. Nas privadas, a evasão chega a, portanto, quase 61% em média, e nas públicas, cerca de 40%, mesmo sendo o ensino gratuito. Só trazendo aqui um comparativo, na Espanha, essa média de evasão, professor Antoninho, é 30%, e aqui em Portugal, me corrija o ministro João Costa, em torno, atualmente, de 20% de evasões no ensino superior. Então, o número está correto, aqui a minha fonte me passou corretamente. Por esses números, senhores, nós facilmente identificamos que não há no Brasil a garantia de igualdade de oportunidades de acesso efetivo à educação, o que inevitavelmente atinge em cheio o nosso regime democrático, que, nas palavras de Amartya Sen, é onde a liberdade encontra seu campo de expansão. E eu me refiro aqui, professor Rafael Carvalho, a liberdade não apenas teórica, a nossa liberdade discutida na academia, mas a liberdade de acesso efetivo àquilo que damos valor. Essa é uma das 4 liberdades presentes no discurso histórico
de Franklin Delano Roosevelt, em 1941, For Freedom's Speech. Freedom from want, ou seja, de ter direitos humanos básicos. É o que está no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais. Eu trago aqui o fundamental pensamento de John Rawls, para quem fatores moralmente arbitrários, como a família em que cada um de nós nasceu, algo que nós não podemos mudar, né, não devem determinar as chances e oportunidades de cada um na nossa vida, na vida de cada qual. Portanto, uma sociedade justa deve garantir igualdade de oportunidades, o que, obviamente, inclui acesso universal a uma educação de qualidade. Ministro Camilo, ontem, eu quero fazer uma leitura de um pequeníssimo trecho da fala do nosso ministro, Camilo Santana, ao entregar o Plano Nacional de Educação, diz Sua Excelência, ministro Camilo, a novidade do plano é que ele está mais objetivo do ponto de vista das suas metas. Além disso, o plano foca, e aqui eu gostaria de frisar, na qualidade da aprendizagem, na questão da equidade e da inclusão para reduzir a desigualdade educacional no nosso país. Eu fecho aspas sobre a fala do nosso ministro. O que mais nos choca ao analisar os dados do ENAD, que embora sirva de avaliação aos métodos de ensino-aprendizagem das instituições de ensino e não da avaliação dos alunos concluintes, como alguns desavisados ainda insistem em propalar, é que já podemos encontrar grande parte dos seus resultados lá no Enem. Ou seja, quanto maior o desempenho no Enem, melhor será a performance no ENAD. Nós temos de revisar urgentemente, essa missão ficará à próxima presidente da CONAS, que eu ainda não sei quem será, mas a revisão do ENAD nós temos feito urgentemente na CONAS, também uma nova cesta de indicadores. Eu espero que a nova presidenta conclua esse nosso trabalho iniciado no último ano. O que estamos cá a dizer é que democracia não pode ser vista apenas no seu aspecto político, no direito de votar, mas antes como um regime a assegurar o exercício de plena cidadania, a garantia efetiva dos direitos fundamentais. Sem isso, nem mesmo o direito de ser votado será garantido, apenas o de votar. É um rompimento do direito ao sufrágio universal, o direito de votar e de ser votado. Pois aos que vivem nesse círculo vicioso de renda familiar baixa, ou pequena ou inexistente escolaridade dos pais, jamais ocuparão posições acessíveis a todos em igualdade de condições, e eu retomo aqui a fala de Amartya Sen. Por fim, senhores, nosso futuro é urgente. O Brasil necessita, e nós temos tentado isso nas nossas posições, que transitoriamente ocupamos no Conselho Nacional de Educação, todo unido, e todos com nossas divergências, nossas diferenças de formação, nós buscamos o bem comum, que é de uma educação de qualidade. E eu proponho sempre, tanto na CONAS quanto no CNE, alguns pontos que eu gostaria de deixar para a reflexão dos nossos queridos colegas aqui, professores e também estudantes. A escola em período integral a todos os brasileiros em ensino básico. A segurança alimentar. Não é mais possível que convivamos, ministro João, com crianças que ainda não têm direito a uma merenda de qualidade, com segurança alimentar, com boa nutrição e bem balanceada. O acesso à saúde a essas crianças, né? Creches integralmente oferecidas em todos os municípios brasileiros. A valorização dos professores, acho que foi o professor Otávio que disse, né? Nós recebemos um dado impressionante no mapa na semana passada, 80% dos professores, 79,4%, professor Chaim, disseram que pensam em abandonar a carreira docente. Algo chocante. E quando se pergunta logo em seguida o porquê insistem, a maioria diz que é por amor à profissão, por vontade de construir um mundo melhor. Então, nós precisamos valorizar cada vez mais os nossos professores, e hoje não se encontram muitos jovens que querem ser professores.
ensino técnico de qualidade, em cooperação com o setor produtivo, a exemplo da Alemanha, Suíça, Estados Unidos, programas de acesso como o bem-sucedido ProUni e, atualmente, o belíssimo programa construído pelo ministro Camilo Santana, chamado de Pé de Meia, que garante uma mensalidade de R$200 às famílias das crianças que se mantiverem no ensino médio e, a cada final de ano, um depósito numa conta poupança de R$1.000. Portanto, esse aluno receberia, ao final do ensino médio, quase R$10.000 para tanto auxílio à sua família, como também para desenvolvimento dos seus ensinos superiores. Esse combate à evasão, já dito, são trilhas, professora Simone, que nós devemos percorrer com mais dedicação, tanta dedicação quanto temos feito, e mais velocidade. Quero agradecer, desejar uma boa tarde a todos, dizer que eu cumpri. Tempo. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro. Nossa, nossos palestrantes estão brilhando mesmo com o tempo. Maravilhosos. Muito obrigada, conselheiro André Lemos Jorge, meu sempre presidente. Aprendemos muito com você, viu? E sempre onde você passa. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o professor Rafael Carvalho, meu colega no IDP, para trazer suas reflexões para a gente também, brilhantes. Tá certo, Simone. Boa tarde a todas, boa tarde a todos os presentes. Uma alegria fazer parte de uma mesa com palestrantes tão qualificados e tão queridos, acho que todos aqui. Hoje, tendo o privilégio de conhecer o ministro João Costa, não conhecia, mas a fala realmente bastante elucidativa, os demais todos que já militam, trabalham no setor educacional brasileiro e que dispensam a apresentação. Bom, também para me ater aqui no tempo de fala de 10 minutos, fiz um roteiro seguindo aí o modelo do nosso amigo André. E, basicamente, acho que a pauta proposta na minha apresentação dialoga bastante com o que já foi dito, numa perspectiva de política pública educacional e, provavelmente, do que vai ser dito na sequência, numa perspectiva mais do mercado, do setor privado, uma perspectiva mais do mercado. Mas o recorte que eu proponho vem um pouco da conexão desses dois universos, talvez a experiência também como advogado me levou ao caminho de debater a importância do aprimoramento da segurança jurídica e do nosso marco regulatório no ensino superior, que me parece ser um dos grandes desafios da educação, somando-se aos que já colocaram os colegas que me antecederam. Eu proponho uma análise a partir de duas premissas que certamente serão compartilhadas pela grande maioria das pessoas que acompanham o setor. A primeira premissa é a da importância do mercado e do setor privado para o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, e isso vem de uma abertura dos anos 90 e também fundamentado em dispositivos constitucionais que prevêem a educação como um direito social, um direito fundamental social, como o artigo 209, se não me engano, da Constituição estabelece que o ensino é livre, a iniciativa privada. Então, a própria Constituição estabeleceu alguns parâmetros de aproximação do setor privado no desenvolvimento do ensino, desde os anos 90 para cá. Essa realidade se impôs no Brasil, é uma realidade muito particular do Brasil, como disse o nosso colega André Lemos. Hoje, cerca de 90% das instituições de ensino superior no Brasil são instituições privadas. Então, a primeira premissa que eu gostaria de ressaltar, que é importante que a gente sempre tenha em mente, que é a importância do setor privado no desenvolvimento do ensino superior no Brasil, e é um mercado enorme, talvez o mercado brasileiro de ensino superior seja um dos maiores do mundo, e o poder público precisa entender, e o poder público sabe da relevância do setor privado para o desenvolvimento da educação. E a segunda premissa que parto nessa apresentação é de que o funcionamento desse mercado, não só o funcionamento como o crescimento da oferta do ensino superior no Brasil, depende de um fortalecimento da segurança jurídica. E aqui poderia aprofundar o debate de segurança jurídica, mas esse não é o objetivo. Resumidamente, segurança jurídica, podemos entendê-la como a exigência de estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas, né? Então, por estabilidade, entende-se a busca pela redução dos conflitos entre o passado e o presente, né, nessa transição, e, por previsibilidade, a redução dos conflitos entre o presente e o futuro, numa nova regra que for debatida.
E a centralidade da segurança jurídica é uma decorrência lógica desse modelo constitucional que eu acabei de mencionar, que depende muito do setor privado no Brasil. E aqui vem, talvez, o ponto principal que eu gostaria de levantar a reflexão, que precisamos reconhecer aqui, Simone, André, a gente já discutiu bastante sobre isso, o Dr. Chaim também, Cláudia sabe bem disso, é preciso reconhecer, em um ambiente acadêmico é importante trazer essa questão, que o nosso modelo institucional de regulação do ensino superior no Brasil tem sido insuficiente para garantir a segurança jurídica, né? E a consequência dessa insuficiência é a judicialização do setor do ensino superior no Brasil. Poderia aqui citar dezenas de exemplos que corroboram esse diagnóstico, vou citar sem juízo de valor da política pública, mas trazendo o debate para uma perspectiva da segurança jurídica, a questão recente da abertura de cursos de medicina no Brasil. E aqui, ministro João, vou trazer um breve histórico que talvez cause espanto ao observador externo desse cenário de insegurança jurídica. Em 2013, com a Lei dos Mais Médicos, estabeleceu-se um novo modelo, novas regras de abertura de curso de medicina, que até então dispensavam o chamamento público. O poder público aprova uma lei no Congresso, estabelece um novo marco. Então, aqui a gente, entre o passado e o presente, esperava-se uma estabilidade das normas ao longo do tempo. Não foi o que aconteceu. Primeiro, houve um processo de judicialização natural dos próprios editais, as disputas entre as instituições de ensino, e que, olhando de hoje, Simone, é realmente insignificante frente ao que surgiu de judicialização posteriormente. Porque em 2018, ou seja, 5 anos após a mudança do marco regulatório, o Ministério da Educação, o Poder Público, estabeleceu uma moratória, suspendeu todos os processos, na verdade, bloqueou qualquer pedido de abertura de curso novo de medicina, simplificando. Ou seja, em um intervalo de 5 anos, houve uma mudança, o estabelecimento de uma nova política de abertura de curso de medicina no Brasil, e nesse intervalo de 5 anos houve a suspensão total dessa política. Não preciso dizer qual foi a consequência que a gente conseguiu identificar de lá para cá. Uma judicialização extrema, em massa, no setor educacional superior, novamente, no Brasil. Por quê? Porque as instituições de ensino que estavam apoiadas nessa mudança do marco regulatório se viram surpreendidas com uma suspensão abrupta, digamos assim, nunca é abrupta, tem algum debate, mas é uma suspensão total, mas foi, a professora Simone pode corroborar. E, desde então, o que a gente observa são mais de 300 decisões judiciais no Brasil, de liminares, autorizando as instituições de ensino a darem início ao processo administrativo junto ao Ministério da Educação. E esse é um exemplo que eu trago para demonstrar as dificuldades que existem hoje no desenvolvimento do ensino superior privado no Brasil. Poderia, de novo, dar uma série de outros exemplos, mas o caso da medicina é o caso mais recente, foi parar no Supremo Tribunal Federal, até hoje discute-se o que vai acontecer, e o Chaim, a Cláudia, que vamos ceder, podem falar muito bem do impacto que isso traz para o setor privado, no desenvolvimento, na previsibilidade de investimento, na previsibilidade, inclusive, de formação de novos professores para o setor, porque é um marco regulatório muito imprevisível. Hoje, o ensino superior no Brasil, os colegas que trabalham em instituições de ensino podem confirmar. E daí, já encaminhando para o final, fica a pergunta o que fazer, né? Tá bem, esse é o problema, a regulação precisa ser aprimorada, e qual é o caminho, né? E aqui eu não faço nenhuma indicação a uma proposta específica, mas me parece que o debate sobre a mudança do marco regulatório é um debate, talvez até já um pouco atrasado no Brasil, já deveria ter acontecido antes, e há hoje uma discussão sobre a criação de uma agência reguladora, que eu acho que é um debate que merece ser enfrentado, eu diria que é um debate necessário, sem também, novamente, escolher um projeto A, B ou C que tramita ou não, a ideia em si de se estabelecer um modelo regulatório diferente, porque o modelo atual realmente tem ensejado uma série de inseguranças dentro do mercado, e o debate de agência reguladora, o Brasil tem uma experiência ampla
na formação de agências reguladoras, desde os anos 90 para cá. Não tenho tempo para aprofundar esse debate, mas me parece um debate necessário, tem vários modelos, várias armadilhas, inclusive, também não assim, uma panaceia, a gente vai criar uma agência reguladora e vai resolver o problema do ensino superior do Brasil. Não é isso, mas é um debate que precisa ser enfrentado, e aqui eu inclusive, convido a todos que leiam um artigo da professora Suzana, professor Bachur, desculpa, Suzana, não, Simone, da professora Simone e do professor Bachur, sobre o tema, porque me parece um debate que, se ele não for feito, o setor vai continuar judicializado. Ontem mesmo conversava com alguns colegas do setor, a discussão é só sobre isso. Qual que é o novo problema do setor? Qual que é a nova judicialização? Como advogado, eu poderia dizer que acho isso ótimo, mas, sinceramente, também como alguém que trabalha no setor educacional, que trabalha numa instituição de ensino, não acho isso ótimo, pelo contrário, traz transtorno para o setor privado, para o poder público, que tem que enfrentar a judicialização, para o Poder Judiciário, que tem que debater temas que não são afetos ao Poder Judiciário, temas muito específicos sobre alocação de vagas de medicina no Brasil, critério regional ou municipal, fugindo muito da alçada do Poder Judiciário. Então, diante disso, me parece inevitável que esse debate seja feito. Convido todos e todas que reflitam sobre a importância de se mudar o modelo regulatório do ensino superior no Brasil. Essa era a provocação, professora Simone e demais colegas da mesa, que eu gostaria de trazer para esse debate, novamente agradecendo a todos a presença e o convite. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rafael. Excelentes considerações. A questão da segurança jurídica realmente é algo fundamental para qualquer setor, né, para caminhar, para evoluir e contribuir com a sociedade. E, especialmente no Brasil, a gente precisa realmente enfrentar o debate de revisão de marco regulatório. Complementando o seu exemplo, além da medicina, a gente está vivendo agora um momento de bastante insegurança jurídica também na educação à distância. Tivemos, né, no fim de semana, uma edição extra do Diário Oficial, uma suspensão das prerrogativas de autonomia, inclusive de universidades, para a criação de novos cursos, novas vagas e novos polos de educação à distância no Brasil, e realmente foi abrupta, do dia para a noite. Então, realmente, é algo que a gente precisa enfrentar né, e aprimorar, realmente. Obrigada. Vou passar a palavra para o professor Chaim Zayer, CEO do Grupo SEB, para trazer suas contribuições para a gente nessa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a palestrante, a única mulher palestrante é Simone, né? Em nome da Claudinha, cumprimentar todos os palestrantes aqui. Na verdade, quem fundou a Estácio foi a Claudinha, viu? Foi ela. Ela começou desde criança, então ela está lá desde a fundação mesmo da Estácio. Eu sou um dos maiores acionistas da Estácio, né? Só para não parecer que eu fundei, porque Estácio tem 100 anos, né? 53. Pois é, eu sou mais jovem que isso. Cumprimentar meu amigo Toninho, faz tempo que eu não via, muito obrigado pela tua presença, o Luizinho também, meu amigo, em nome de vocês, cumprimentar todas que estão aqui conosco. Obrigado, viu? Tá aqui. Já deu na hora que eu entrei aqui, falei, bom, só volta eu mas já está bom, já. Muito obrigado por terem vindo aqui. Pois é, horário, a concorrência desleal. Mas tudo bem, boa tarde a todos. Eu fui anotando tudo que foi falado aqui e dividi, eu acho que tem que dividir essa conversa em duas etapas, uma privada e uma pública, não é? Porque se fala muito em escola pública, não é a minha área privada, mas a gente acompanha, claro. E se faz muitas comparações, na minha opinião, equivocada, não é? Fala assim, olha, a melhor educação que tem no mundo é Singapura, Finlândia, Canadá, e assim por diante. E, de fato, nós somos conhecer todos esses países e acabou colocando uma estrutura que falasse essas linguagens. Mas, gente, vamos dar uma olhada aqui. Finlândia tem, e Singapura tem 5.600.000 habitantes. Quer dizer, eles têm, em número de alunos, olha só, a Finlândia tem 300.000 estudantes, Singapura tem 192, também mais ou menos 300.000 estudantes. E a gente está falando que essas
esses locais têm 5.600.000 habitantes, não é? As duas. Vamos pegar Portugal, que, né, o João Costa colocou tudo, Portugal também, aqui, né, que coisa boa, professor Google, né? Você entra e puxa tudo na hora, né? Portugal, nós vai ter 1.100.000 alunos voltando esse ano de escolas públicas, 200.000 privado. Aí você pega, tem 10 milhões de habitantes. Vamos pegar só o estado de São Paulo, não vou nem falar o Brasil, que tem 230 milhões de habitantes. A gente pegar o estado de São Paulo, só São Paulo, o estado de São Paulo tem 44.000 habitantes, não é? Nós estamos falando de mais de 12 milhões, 21 milhões na grande São Paulo, e falando em 12 milhões só de estudantes públicos. Não dá para comparar. Você tem que comparar igual com igual, não é? É fácil você tocar uma estrutura com 500, fácil não é, nunca é fácil nada, não é? Mas você faz uma comparação no Brasil, que tem mais de 200 e poucos, Portugal tem 10 milhões de habitantes, e não tem, eu perguntava para o João Costa agora, vocês têm escolas privadas, né? Tem pouco, eu já pensei, vou montar uma, né, claro. Mas já tem, viu? O Mepober já está aqui, vai ter 40 escolas aqui, né? Já montamos 40 escolas, já veio o Mepober para cá, que é do grupo, e está aqui. Agora, por que isso? Porque a gente observa, as pessoas confundem muito, passam a fazer comparações, na minha opinião, equivocadas, de novo. Não dá, gente, tocar e dirigir um país, não é? Principalmente na área de educação, não sei quem que falava agora, uma pena que o ministro da Educação não está aqui, né? Hoje ele foi convocado pelo presidente, que tem o conselhão hoje lá, né? E todo mundo foi, eu sou do conselhão, junto com a Dora, tudo, mas vim para cá, né? Para a gente conversar, conhecer todo. Ele ficou lá, né? A gente teria a oportunidade de debater com mais calma. O problema do Brasil, e ele falava, perguntei, tem faculdade de medicina privada aqui? Exato, na tua? Não tem, vai ter a primeira agora, primeira única, da Católica, não é? Os alunos aqui estão em escola pública. Eu perguntei, tem vestibular? Né? Tem, igual lá, cada 10 alunos uma vaga. Quer dizer, e os outros? Ficam fora. Pessoas que sonham, e a condição financeira aqui, você sabe também, se a gente comparar, as condições na renda per capita das pessoas. Estão falando de Singapura, Finlândia, tal país, Portugal. Lá o pessoal, o Brasil vai ter que dar dinheiro, não é? Para o aluno estudar numa escola pública, gratuita, para ele não passar fome. Olha a maluquice. Em vez da gente pensar em melhorar a condição desse povo, da população, para poder estudar, ter condições, não. Teoricamente, era o que a gente está querendo fazer aqui, ó. A gente para lotar aqui, vamos caçar a gente para vir para cá. Está se buscando aluno para estudar na escola pública, porque as pessoas passam necessidade. Precisa refletir direito quando se colocam dados, não é? Para não parecer que não faz parte, o pessoal realmente não tem condições. O problema, olhamos só a consequência, não a causa. E isso parte também quando se fala em escolas superior. Olha o contrassenso, né? Ainda bem que o ministro não está aqui hoje. Olha o contrassenso. As escolas públicas, que são as melhores hoje, em termos de superior, todo mundo gosta das escolas públicas, são boas mesmo, sempre, muita gente que estudou, sonho de todo mundo que na época era estudar em escola pública. O pai se matava, fazia. Inclusive, foi por isso que saiu o cursinho pré-vestibular, onde eu comecei, e assim por diante, preparar alunos que eles queriam entrar, USP, Unesp, assim por diante, porque eram os melhores. Tinha os melhores profissionais, tudo tal. Olha hoje, se alguém olhar e for no estacionamento de uma USP, de qualquer público, vai ver os carros que tem lá. Antigamente era 100%, né? Só carro de último modelo, carro... Por quê? Porque as pessoas não poderiam fazer uma escola preparatória, fazer uma escola privada boa para poder entrar, que a concorrência é muito grande. Aí o governo, vamos fazer cotas. Mais uma vez, consequência e não a causa. Está tudo certo, eu acho que tem que dar oportunidade para os alunos que não têm condições de estudar em escolas públicas, se prepara, fez cota. Tá bom, mas outra vez consequência. A causa qual é? Por que no melhor as escolas
de educação básica para que o aluno possa concorrer. Tá bom, não dá, perfeito, porque o país é muito grande, como já colocava, é muito difícil você ter a qualidade que tem em lugares pequenos. E aí criou-se a cota. Gente, o aluno entra, mas não tem condições de se manter quando ele entra numa escola pública, não é? Entrar numa medicina. Será que ninguém percebeu o custo que tem uma universidade? Ele é mantimento, tal, o aluno se vira, tem que se matar. Mas tá bom, mas está estudando tal. Eu, pessoalmente, já cansei de falar, eu acho que deveria se cobrar em escola pública. Aquele que pode pagar, paga. Olha o imposto de renda do cara, paga. Quem não pode pagar, não só deveria ser gratuita, como deveria manter ele, dar condições para ele se manter. Só que esse pagaria como? Formou, presta serviço da área dele, dedica um horário, já começa a ganhar e pronto, paga igual aos outros. Sabe? Então, são coisas difíceis das pessoas entenderem isso. Sabe por quê? Medida nada popular. Quando não é medida nada popular, ninguém quer, não importa que partido, viu? Não vamos falar da esquerda, da direita, do centro e assim por diante, ninguém vai entrar nessa daí. É a discussão, é difícil. Eu estou aqui falando em meu nome, não represento ninguém, o que eu acho que eu tenho direito e posso colocar ainda mais num debate desse aqui, não é? A gente entende que é possível. Agora, outra coisa, da minha opinião, o que é outro erro, equívoco ali, o André falou que, olha, agora está autorizando uma nova norma para a educação, vai ser legal, vai ter um currículo bom, tal. Gente, olha, isso aqui já faz muito tempo, né? Sabe o que acontece? Também sou da opinião que o Ministério da Educação não deveria ser político, ele deveria ser por educadores, um educador, professor, nada contra o ministro Camilo, ele é fantástico, fez um trabalho maravilhoso lá em Fortaleza, não é? no Ceará, tanto que hoje o melhor modelo de educação do país lá em Sobral, não é? Que é exemplo, nós fomos lá conhecer, o que a gente descobre lá? Que lá há um combinado entre a população e todo mundo, não importa, e é aí que eu falo do Ministério, não importa quem entra, já tem uma norma a ser seguida, já tem um plano a ser seguido. Gente, eles fazem o feijão com arroz bem feito. Faz-se o feijão de arroz bem feito. Bons professores, paga-se bem professor, e o professor está em sala de aula, dando aula, ensinando. É isso que é o exemplo que acontece no país. Agora, quando você tem um educador acompanhando, é muito mais fácil. Claro que nós temos governadores, políticos também, podem se tornar, mas se você tem um educador, fica muito mais fácil, até porque é da área. Voltando à área privada, você olha aqui, ó, no país hoje, por que tem escolas privadas? Porque a pública não está dando conta. Local tem hospitais, tem... por que não pode ter educação? E quantas tem? A escola privada já existe desde quando antes da gente nascer, né? As católicas, o que são? As religiosas, o que são? São escolas privadas, e cobram. Ah, mas sem fim lucrativo. Mas cobra. Se é sem fim lucrativo, não deveria cobrar. Cobra. Então, na verdade, acontecem coisas e são colocados como se fosse... Sabe, eu acho que a gente tem que fazer as comparações iguais. Medicina, está colocando. Está olhando aqui, ó. Aqui mesmo voltando no exemplo, Singapura, Finlândia, para cada médico, o número de médicos são, para cada população, 5,8 médicos por 1.000 habitantes. Aqui em Portugal, a mesma coisa. Ele é muito alto o índice de médicos por 1.000. Lá no Brasil, querem copiar. Gente, nós temos 213 milhões de habitantes. Não dá para você copiar aqui o exemplo daqui. É menos gente, precisa de mais médicos. Lá querem copiar menos, querem colocar um número menor. E aí, libera-se. Minha opinião, para encerrar, para não estourar o horário de todo mundo, é o seguinte. Deveria o Ministério da Educação se preocupar em não liberar as faculdades, não liberar, já que eles não conseguem cobrir todo mundo. Quantas faculdades públicas tem que se cobrar qualidade?
As ruins têm que fechar mesmo. Não adianta, não pode. Não é que não pode. Ensino à distância, no país do tamanho do nosso, por que não ter? Para aqueles... Tem gente que vai de barco, não é, para poder estudar todo dia e volta. Pessoas que moram no interior, que não chegam. É que o pessoal não vê o que acontece no país do tamanho nosso, e não se pode, é um equívoco querer comparar com um país de primeiro mundo, com uma renda per capita primeiro mundo. Eu acho que nós temos que dar o remédio, a dose certa para o que a gente tem na mão. Não é paliativo. Olha, vem estudar, que eu te pago para estudar, vem não sei o quê. Que também, cá entre a gente, ajuda essa população necessitada. Na verdade, deveríamos se preocupar com outra coisa. Então, se hoje existe muitas universidades, se existe hoje gente que colocando grupos de educação, nosso maior grupo de educação do país. E me orgulho disso, a gente faz um trabalho fantástico. A gente está dando oportunidade para aqueles que não têm condições. E por que tem gente que paga? Porque eles querem uma qualidade diferenciada. E assim em tudo. E nós saímos do Brasil hoje, com o nosso grupo Melpober, estamos no mundo inteiro. A gente transmite, não é? Qualidade, a gente transmite condições. Eu acabei de falar em Portugal mesmo, vamos entrar com 30 escolas, estamos na Ásia, Singapura, 85% dos alunos de Singapura, pasmem, de escolas, são do Melpober, que é do brasileiro, que é nosso, não é? Então, na verdade, a melhor educação do mundo, 85% de alunos de educação básica são Melpober, esse é infantil, educação infantil, são Melpober. Então, nós temos que ter orgulho do Brasil. Nós temos que ter orgulho do tamanho que a gente está e faz ainda o que consegue fazer. E parabéns, viu, ao Ministério, ao Ministro, todo mundo procura o que fazer, mas ainda sou da opinião que deveríamos ter, de fato, repensar a educação no país. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, espero que o ministro não me tire a faculdade. Muito obrigada, professor Chaim, excelentes considerações. E acho que o senhor trouxe um gancho muito importante, que agora a gente vai encerrar com a Cláudia Romano, que vai trazer dados importantíssimos sobre, falando agora especificamente na educação superior, sobre acesso e inclusão de qualidade. E Cláudia tem uma frase que eu gosto muito, que é: não deixaremos ninguém para trás. Então, hoje, no Brasil, o setor privado tem um papel relevantíssimo, não só em números, como o conselheiro André Jorge trouxe, que 88% das instituições de educação superior são privadas no Brasil, mas um papel importantíssimo na inclusão dos jovens brasileiros. Palavra, Cláudia Romano. Nosso painel também de hoje, né, Claudinha? Boa tarde a todos. Bom, gostaria de agradecer muito ao professor João, que nos proferiu uma aula magna sobre a essência da educação. Muito obrigada, professor. Professor Otávio, que falou tão bem sobre o papel, especialmente da pós-graduação, empregabilidade. Gostaria de agradecer também nosso conselheiro André, que é um especialista, falou dos índices, enfim, dos percentuais, números, do ensino médio, ensino superior. Gostaria de agradecer ao doutor Rafael, que fez menção aqui da importância do ensino privado. Bom, não posso deixar de comentar aqui da doutora Simone, que é uma grande guerreira, tem uma sabedoria ímpar em relação à regulação da educação, grande guerreira da educação. E, especialmente aqui, terminar o agradecimento aqui dos colegas da mesa e fazer menção aqui ao nosso professor Chaim, doutor Chaim, que, junto à esposa e professora Adriana Zayer, investiram desde sempre na educação, como professores, docentes, e no ensino básico eles investem muito, são grandes empresários do ensino básico, como vocês viram aqui, mas tem um olhar para a premionização, também para as escolas bilíngues, e que bom que são investidores também do ensino superior, especialmente no nosso grupo educacional Edux, porque quanto mais pessoas entenderem a importância do investimento para as salas de aula da graduação, certamente a gente vai ter, de fato, mais oportunidades para quem
precisa. Então, muito obrigada, doutor Chaim, que o senhor seja um exemplo, como investidor também aqui nas nossas salas de aula do ensino superior, que outros venham e invistam também, porque mais professores serão empregados, mais alunos conseguirão concluir o ensino superior e mais colaboradores também, empregabilidade na veia. Bom, gostaria de desejar formalmente aqui uma boa tarde para todos os senhores, autoridades presentes, em nome de um egresso que eu acabei de ver que chegou, que é o doutor Vitor, um grande advogado que nos deu a honra de estar nas nossas salas de aula lá do curso de Direito, há muitos anos, né? Doutor Chaim fez um spoiler da minha idade, né, Vitor? Eu vou fazer da sua também. Bom, gente, eu vou procurar ser complementar aqui, porque, afinal de contas, meus colegas já falaram muito sobre educação. Então, eu vou contar um pouco da história do grupo educacional que eu atuo. Minha carreira na educação, no setor da educação como executiva, já tem aí 20 anos, e eu estou aqui representando 18 mil colaboradores, entre discentes e docentes, 1.300.000 alunos que estão, nesse momento, nas nossas salas de aula. Nós somos um grupo que tem aqui 16 instituições de ensino, no ensino exclusivo e o ensino inclusivo, e atendemos a todos os perfis de aluno, o que é uma honra para todos nós que fazemos parte desse ecossistema. A Estácio é realmente a nossa instituição de ensino que foi fundada há 53 anos e que abraça o acesso à democracia, mas gostaria de, primeiro, falar um pouquinho do nosso ensino exclusivo, né, que provavelmente a maioria que teve esse acesso de, na largada, ter um porto seguro, ou de parentes, ou, enfim, da própria pessoa, ter oportunidade de pagar uma formação superior. Então, a gente tem o IBMEC, que tem um ticket médio de R$5.000, a gente tem a Faculdade de Medicina, que tem um ticket médio de R$15.000. Então, isso é para quem pode, quem tem oportunidade de fato, na largada, conseguir realmente estar nessa sala de aula tão especial, com uma formação, sem se preocupar um pouco em trabalhar para pagar a sua educação. Então, são alunos da classe A, o que nos honra muito. A gente realmente acredita e investe muito no ensino presencial. Nós temos 100 unidades presenciais espalhadas pelo Brasil, com a IBMEC, Damásio, IDOMED, são instituições de ensino que foram fundadas há 50 anos. E que tem uma reputação muito importante. Mas eu acho que a gente aproveitar aqui o tema, né, educação, democracia, sociedade, eu gostaria realmente de falar um pouco da Estácio, porque a Estácio foi fundada também há 50 anos, para dar acesso aos brasileiros e brasileiras. Vale comentar aqui, de primeiro, que há 2 semanas a gente recebeu conceito 5 no nosso órgão regulador, quer dizer, isso quer dizer qualidade na veia, que é uma preocupação enorme da gente. A gente contrata os melhores docentes, mestres, doutores, para realmente estarem nessa jornada com cada aluno e cada aluno nosso. Mas, às vezes, existe um certo preconceito em relação a acesso. Quando a gente fala de acesso, infelizmente, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em considerar qualidade quando tem a palavrinha acesso presente. E, para nós, lá na Estácio, a gente, de fato, não entende muito bem sobre isso, sobre preconceito, porque, realmente, a gente tem ali um grande celeiro, né? Há 53 anos a gente foi fundada, há 53 anos a gente realmente entendeu que o nosso aluno era um aluno do contraturno, que já trabalhava muito e sonhava com o ensino superior. Sonhava, mas não tinha condições financeiras para estar realmente numa sala de aula. E aí a gente pensa, né? Esse garoto, essa garota, realmente, eles não têm um pai e uma mãe que têm condições de dar uma formação superior para eles. E a gente se preocupou com o acesso, se preocupou em garantir
para esse aluno que já trabalhava o ensino superior. E eles começaram a sonhar, puxa, será que eu posso? Sim, você pode. A gente realmente não vai deixar ninguém para trás, Simone. A gente vai dar oportunidade para todo mundo e a gente, de fato, não vai desistir. E foi o que a gente fez lá no começo, há 53 anos. Até hoje, a gente já formou milhares de pessoas, a gente tem 500 mil alunos no ensino à distância, só no ensino à distância, que é uma modalidade extremamente importante, porque, por meio do ensino à distância, a gente consegue chegar com os nossos polos. A gente tem 2.500 polos, que são representatividades da nossa unidade presencial, que a gente chega em cidades com 15, 20 mil habitantes. Como poderia ter uma unidade presencial numa cidade com 15 mil, 20 mil habitantes? Seria quase impossível, né? Mas a gente chega com polo à distância, com o mesmo investimento de qualidade, com o mesmo investimento de todas as atividades extensionistas que a gente faz. O nosso aluno de educação à distância, ele não estuda 100% à distância. São as atividades extensionistas presenciais, os estágios presenciais. A gente tem uma série de ações que a gente faz com que o aluno tenha essa experiência presencial. Então, realmente, a gente acredita muito que a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, e isso só acontece por meio de uma ferramenta espetacular, que é a tecnologia. Então, a gente faz um investimento absurdo com os melhores conteúdos para o nosso aluno, a gente faz um investimento absurdo contratando os melhores mestres, os melhores doutores, para estarem ali realmente fortalecendo o nosso aluno e a nossa aluna com as melhores habilidades e competências. E aí, a gente, como a gente faz um trabalho muito importante de personalização e de engajamento com o nosso aluno e a nossa aluna, vale mencionar que a Estácio é a instituição de ensino mais diversa do Brasil. E aí, a agenda ISD na veia, porque a gente recebe 65% dos nossos alunos são negros e negras e mulheres. Então, a gente faz ali um trabalho muito forte de diversidade, e na nossa agenda de ISD, 10 metas, das 25 metas, 10 metas são de diversidade, tamanho, importância e o valor que a gente dá para isso. E a gente acredita que ESG não é branding. ESG, de fato, é investimento, as melhores práticas, a melhor governança. Mas, enfim, voltando aqui, falando um pouco do nosso aluno, nas nossas salas de aula, tanto presenciais quanto à distância, todo investimento que a gente faz com tecnologia, com os nossos professores, enfim, com os melhores conteúdos, a gente está ali de mão dada com o nosso aluno, especialmente esse aluno que é tão frágil. 80% dos nossos alunos da Estácio, eles vêm do ensino público, com muitas fragilidades. E a gente vai lá, no primeiro ano, a gente dá reforço de português e matemática para ele não desistir, para ele não invadir, viu, André? Então, a gente tem um cuidado ali absurdo com ele, porque a gente quer entregar legado, a gente quer deixar legado para a nossa sociedade. E não tem ferramenta maior que a educação. A educação é a maior ferramenta de transformação. A gente, de fato, acredita nisso. Eu sou testemunha disso há 20 anos. Há 20 anos eu vejo essa transformação. O nosso aluno saindo das salas de aula, se formando, indo para o mercado de trabalho, substituindo emprego por carreira, porque a gente quer que ele seja feliz. E a gente faz um trabalho ali absurdo de fortalecer a autoestima do nosso aluno. Porque o nosso aluno, ele vem muito frágil, ele vem não acreditando que é para ele uma sala de aula, de uma graduação, de uma faculdade, de uma universidade. E a gente diz para ele, é para você sim. A gente não vai desistir de você, a gente vai dar a mão de você, vai dar a mão para você e vai estar com você até o último segundo e vai te ajudar no mercado de trabalho. Então, a maioria desse aluno que vem do acesso, que vem do ambiente frágil, que não tem condições financeiras e que a gente dá todas essas oportunidades para ele, logo nos primeiros períodos, já tem incremento de renda no emprego que ele está, porque todos já vêm com um emprego da Estácio. E aí a gente fala para ele, olha, você não precisa ter só um emprego para ter um salário no final do mês, vamos construir uma carreira aqui, vamos te ajudar. Então, a gente tem parcerias aqui, viu, André, sobre empregabilidade, aqui a gente tem parcerias incríveis com empresas de todos os setores, regionais, empresas nacionais, para realmente garantir para ele uma carreira, um emprego,
um upgrade, um incremento de renda, mas muito mais que tudo isso para ele ser feliz na carreira. O que é mais bacana disso tudo, gente, sem querer estourar o tempo, é que exemplo arrasta. Então, a gente começa isso com um aluno, com uma pessoa da família, e aí o primo, a irmã, o irmão, às vezes o pai e a mãe, eles acreditam, puxa, se o meu irmão conseguiu, eu também posso, eu também vou lá, eu também vou conseguir. Então, o ensino superior, ele tem que ser para todos, sim, para quem quiser. Quem quiser tem que ter as portas abertas para construir uma relação melhor, inclusive, com a sociedade, porque a educação, ela liberta, a pessoa fica mais preparada, a pessoa fica mais empoderada, a pessoa tem mais orgulho dela, ela realmente acredita que ela pode vencer na vida. Então, eu não tenho a menor dúvida que a educação é a maior ferramenta de transformação. A gente vai além dos nossos muros virtuais e presenciais, das nossas salas de aula, a gente faz um trabalho também com um instituto espetacular. A gente tem programas prioritários para ajudar o terceiro setor, são todos muito maduros. É claro que a gente sempre estará numa jornada em evolução, a gente cada vez quer entregar mais para a sociedade, mas a gente tem programas lindos, como alfabetização e letramento, para minimizar o tamanho de analfabetos que tem no nosso país. Então, a gente ajuda muito em relação a isso. Programas também como Rede de Valor, para ajudar os alunos pró-unistas de medicina a realmente terem uma relação com a faculdade deles mais tranquila. E depois eu quero contar muito mais do Instituto para vocês, mas, enfim, gente, é isso. Eu acho que o acesso à tecnologia, elas são realmente fortalezas do ensino moderno. E, óbvio, que tudo isso só realmente tem sustentabilidade com uma palavrinha chamada qualidade, com os melhores conteúdos, com os melhores docentes. A gente acredita nisso, a gente investe nisso, e eu realmente gostaria de convidar cada um de vocês para conhecer um pouco do nosso grupo e das nossas instituições de ensino que atendem todos os perfis de aluno, do ambiente da educação exclusiva, aqueles que podem, e da educação inclusiva, que a gente precisa dar a mão e não deixá-los desistir. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia Romano, por suas brilhantes e apaixonantes palavras. Quando eu disse aqui no começo do nosso painel, que é um painel de realmente pessoas apaixonadas e engajadas com a educação, eu não exagerei, acho que vocês conseguem perceber muito bem. Então, eu gostaria de encerrar essa tarde com essas palavras de otimismo que foram ditas aqui por todos os painelistas, os desafios, mas também o otimismo para uma educação melhor no Brasil e em Portugal. Professor João Costa, muito obrigada a todos.